Aí foi uma focais. Esse uma que a paixão dela fez. É uma máscara que fez. É a macho daí. Então, gente, tô gravando aqui do jeito que dá pra falar pra vocês sobre a terceira semana do desafio de ler um livro por semana. Então, o que eu aprendi essa primeira semana? Vocês vão ver aqui as interferências, não só dos cães da minha rua, mas também pelos dessa cães. criança. Aí dá aparece ter dois. Aí vou dar ajuda se você tá com. Então, o que aconteceu na terceira semana? Então, já era pra hoje eu estar lendo o quarto ou quinto livro. E o que aconteceu? Primeiro as notícias ruins, né? E depois as notícias boas. A ruim aqui. Gente, eu ainda não encaixei na meta. Não consegui encaixar. Mas então quer dizer que ela atrasou. E eu não tenho conseguido trazer vídeos aqui porque simplesmente eu tento viver e ler. Viver e ler, viver e ler. E fazer o resto do meu trabalho aqui, né? Na internet também. Que eu tenho outro trabalho de casa. Então, tô nessa jogada aí, tá? Eu vendo joias. Val, eu cuido deste ser da minha família, que é o meu trabalho principal. Mas enfim, tenho tentado voltar aqui pro desafio. Então, claro que foi ruim, né? Mas o que acontece, gente? Vocês estão acostumados com as pessoas aqui. A gente tá falando muito disso aqui, né? Na internet, aí eu vou falar do que aconteceu de bom, tá? Vim com as receitas prontas e é assim, ó, desafio absurdo número 1. Pronto, feito, consegui, olha só como eu consigo. As pessoas não mostram as etapas, os processos, nem as coisas que de ruim de verdade aconteceram. Elas só mostram aquelas pequenas correções, assim, que de verdade a gente sabe que não foi assim. A gente sabe que aconteceram outras coisas e que provavelmente elas tiveram outros problemas, mas dificilmente elas mostram. Então, assim, a gente tá consumindo as pessoas, assim, o número de influências que a gente vê hoje que tem passado por situações, assim, de muita tristeza, depressão, angústia, é absurdo. E nós, do meio cristão, até um dos livros que eu quero botar nas semanas é o livro Clique Sem Bait, que graças a Deus, eu perdi na enchente, mas eu ganhei, né, novamente ele. Então, porque assim, é justamente tratar com coerência também as pessoas, porque a gente não pode consumi-las, né? As pessoas não são um bem de consumo. Então, as pessoas erram, falham, as metas não dão certo. E, na verdade, todos os processos que hoje a gente vê, às vezes, envelopadinho e vendido dentro de um produto, ele teve um processo para ser criado. Tiveram etapas para serem ajustadas, né? E é o que está acontecendo comigo nesse desafio. A minha meta era fazer um desafio antes do fim do ano, para que eu já engatasse o ano com a meta já no processo andando, né? Então, nessa terceira semana, eu acho que o que eu descobri é que o meu foco principal não estava sendo em ler todos os dias, mas ler um grande volume de leitura. E assim, tem livros que eu não consigo passar reto. Eu tenho que parar, assim, marcar, conversar, falar com algumas pessoas sobre ele, né? O Valentina tá pirando aqui. Então, acaba que nunca vai ser uma leitura tão devagar, tão rápida. E também, eu leio devagar. Por exemplo, hoje, tá? Eu acordei cedo, consegui começar a ler. Val. E a Val não acordou junto comigo. Eu percebi que eu precisava ajustar o meu volume de leitura. E precisava ajustar também os dias. Hoje eu consegui acordar cedo, né? Que eu tô falando. Acordei às 7 horas. E aí consegui ler das 7 às 9. E nessa leitura eu usei pouco o telefone, né? Resolvi poucas coisas, porque nessa hora da manhã as pessoas não estão me chamando pra resolver alguma coisa, assim. Então eu resolvi bem menos coisas. Então eu consegui ler mais. Mesmo assim, o meu volume de leitura, 2 horas, né? 2 horas de leituras inteiras, foi muito baixo, se tu for ver. Foi uma média de 15 a 16 páginas bem lidas de um livro pequeno, né? Claro que é o Lewis, e o Lewis, ele é profundo, a gente tem que pensar ali pra ler o que tá, né? Não é uma leitura assim que nem tu ligar o Netflix, não, é uma leitura que tu faz tu pensar, mas ainda assim é muito pouco pra quem se propõe a ler, né, como fonte de atividade principal. Então, assim, eu descobri que eu preciso melhorar a minha qualidade de leitura nas horas que eu tenho disponível pra ler e preciso ser mais intencional no meu dia pra conseguir ler. Então, assim, em casa eu não tinha tanta rotina, então eu já comecei já há alguns meses a tentar me arrumar pra ficar em casa, né? Tipo assim, me arrumar, eu digo, gente, conseguir receber uma pessoa na porta sem ter que sair correndo pra trocar de roupa, né? Porque a maior parte de nós que fica em casa, ou trabalha de casa, geralmente anda assim de pijama em casa, né? E às vezes um pijama que
É um atentado ao pudor. Também, depois disso, tentar estabelecer um horário de dormir e de acordar, mínimo, né? Pra que eu consiga fluir nessas coisas, já que a rotina aqui de casa ainda não se acertou e tem muitas coisas ainda pra mudar, né? A gente até não sabe se não vai mudar de casa daqui a pouco. A gente vive agora no desespero de ver, precisar o tempo pra ver se não vai dar nenhum problema de novo, né? Depois a gente enche. Então, eu decidi... Então, agora, o segundo passo que eu tô dando aqui na minha leitura, além de tentar organizar as metas de leituras diárias, é... ser bem intencional, todo dia na hora de dormir e acordar, mesmo com as intercorrências do dia final. Se fosse um trabalho lá de carteira assinada CLT, a gente ia ir independente do que aconteceu. Com as alegrias da flexibilização também, né? Porque existem as vantagens de estar em casa, mas o problema dessa flexibilização é que muitas vezes ela não nos dá constância, né? Então, eu vou focar mais na constância. Nessa terceira semana, eu entendi isso e focar também pensar no processo mais a longo prazo também, né? Não ficar tão nervosa assim com as coisas a ponto de dizer assim, não, então acabou, então não vou fazer. Eu entendi que pra chegar nesse lugar de conseguir ler o livro inteiro em uma semana, livros maiores, livros mais complexos, eu preciso organizar e saber que muitas vezes eu não vou conseguir nesse primeiro momento. Mas a excelente notícia é que eu já consegui aumentar o meu volume de leitura diário. De 10 a 15 páginas sofridas por dia, teve um dia que eu li 50 páginas quase num dia. Não foram 50, acho que foram... Porque daí tem aquelas páginas assim, né? Ah, vai lá. Devem ter sido umas 39, 40, né? Que aí tem aquelas páginas lá que é frufru, é meia página e tal. Vamos dizer assim, no dia. Isso com todas as atividades e todas as tarefas que eu tinha do dia. Então... eu considero que a maior vitória que eu tive nesses primeiros dias aqui de desafio, das primeiras semanas, é conseguir começar a entender o meu próprio processo. E eu convido você que, porventura, caiu aqui nesses vídeos de desafio, nessa playlist, a não desistir, tá? E assim, dependente da parte do ano que a gente esteja, porque se a gente começasse em janeiro, a gente já ia ficar chateado, porque em janeiro a gente ia descobrir que não ia conseguir bater as metas. Agora, se a gente começa antes, que nem agora, a gente tá começando, né? Ou até mesmo em janeiro, a gente começar já sabendo que dentro do processo vão ter etapas até a gente chegar no que é o perfeito, o ideal, é crucial. Isso é crucial para conseguir ter êxito, tá? Saber que eu vou fazer o desafio e eu vou ter um processo até conseguir conquistá-lo. Eles falam muito sobre aquela graça de micro-ondas, né? Que é assim, as coisas acontecem rápido. É que nem na leitura, é aquelas fórmulas de micro-ondas que tu botou ali, logo tá pronto e já tá funcionando. Isso não existe. Isso não existe, tá? Não existe. É muito difícil tu começar um processo para coisas boas que são custosas, e as coisas boas são custosas, e é justo o que muito vale, muito custe. Então, entender que isso é um processo, que a gente vai chegar lá. Fica aqui, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, salva essa playlist, que a gente vai chegar lá. Vai chegar no ponto de ler, sim, um livro por semana, ou se a sua meta seja realista, um livro a cada 15 dias, um livro por mês, né? Independente da sua meta, flexibiliza. Se você só lê em casa, depois do trabalho, não adianta também colocar uma meta absurda, mas comece com metas mais possíveis, né? Metas de acordo com a sua carga horária, mas sempre sabendo que você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que fazer mais que a média, né? Você vai ter que sair daquela linha que as pessoas geralmente têm. Não desista, né? Essa é a... Foi o que eu mais, assim, consegui compreender agora nessa semana 3, é não desistir, continuar, porque a gente está no processo de evolução, mesmo que ainda não esteja, né, no produto final. Então, esse imediatismo da gente conseguir as coisas logo, das coisas acontecerem de uma vez, da gente pegar as fórmulas prontas, não existe. E o normal é que o processo flua e a gente comece a conquistar as coisas a partir do momento da nossa persistência, com a nossa resiliência, com frequência, com constância, tá? Então, é normal. Não é normal vir aqui já com o produto pronto. Então, assim, ou então a gente vai falar, né, durante esse processo, eu tive algumas semanas, mas a maior parte das pessoas chega e entrega. Não, um dia eu acordei e descobri que agora eu quero ser fitness. E aí, a partir daquele dia, eu fui fitness. Gente, isso não existe. Essa pessoa passou por um processo, ela passou por momentos de desistência, ela passou por momentos de que não conseguiu cumprir suas metas. O que fez ela chegar ali? É o dia a dia. Uma pessoa não engorda tudo num mês,
Que ela, né, ela engorda gradativamente. Então, quando ela emagrece, é de mesma forma. Uma pessoa não adquire um volume de leitura em um dia. Hoje eu quero ter um volume maior de leitura. Não, é um processo, né? Isso vai começar. Então, esse é o meu recado da semana 3, né? É o processo, calma que vai dar certo. E vamos ver aí pra semana 4 o que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você já tenha se inscrito no canal. Curta e compartilha esse vídeo aqui, por favor. Pai, Né? muito feliz. Tchau, Valentina. Dá tchau. Tchau. E Val, não Val, né? Mãe, Ai, eu nem lembro mais o que eu tava falando, gente, me perdi. Val, não. Lá na rua.